E aí, turma, tudo bem? Muito obrigada pela disponibilidade de vocês. Eu sei que a agenda de vocês é muito corrida e é uma honra para mim estar falando com vocês, assim, como porta-vozes desse momento tão delicado que a gente está vivendo. E a minha intenção foi, né, conectando com a ajuda também muito da Aline, filha do Leandro, e o Dr. Nazi, muito indicado também por muitas pessoas e pela Beatriz também, que me botou em contato direto, então um agradecimento. É justamente porque aqui eu acho que a gente tem que ir para aquele viés de o que os grandes meios de comunicação não mostram, né? Eu acho que eu, como uma comunicadora, e tendo uma audiência, assim, eu acho que tá todo mundo numa situação tá muito apreensivo, né, com esse momento. É um momento delicado, é um momento novo. Então eu sinto que a gente precisa ter as informações mais verdade nua e crua e fidedignas para contribuir na prevenção, na otimização de resultados, em toda a parte de vida, de mental, né, de todo mundo. A gente está passando por uma coisa incrível, né? Que infelizmente a gente não sabe o dia de amanhã. E vocês vivendo na pele isso dia a dia, eu gostaria assim que vocês trouxessem todo esse cenário, né? Que a gente conseguisse aqui com essa troca de vocês dois ter o máximo enfim, de informações para poder auxiliar quem está nos assistindo em casa. Eu vou pedir para quem está assistindo em casa compartilhar, curtir, comentar também se tiver mais dúvidas, mandar, que eu também tenho o contato aqui com os médicos para sanar essas dúvidas também. E a gente optou por fazer gravado, porque se a gente fosse fazer isso um IGTV, uma questão assim, eu acho que ia ser tanta pergunta aqui vindo online para vocês que a gente não ia conseguir manter o foco. Então, acho que aqui vai ajudar. Então, queria primeiro pedir para o Leandro se apresentar, para quem ainda não te conhece, Leandro. Tá joia. Eu sou cardiologista, professor da Faculdade de Medicina da URGS e o meu mesmo é arritmias cardíacas. Tá? Então, eu sou o chefe do setor de arritmias do Moinhos de Vento, chefe do setor de arritmias do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. E sou da diretoria da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Mas acho que isso, nesse contexto aqui, não é o mais importante. É um currículo e tanto, é uma responsabilidade, né? Parabéns pelo trabalho, por estar aí nessa comissão de frente, vocês. Olha, acho que todos nós só temos a agradecer a vocês pelo trabalho incrível que vocês, né, vêm desempenhando. E tu, seu Nazi, nos conta também um pouco mais. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. A gente vem tentando fazer essa conversa já, acho que desde o início da crise, né? É verdade. Colegas, eu e o Leandro, trabalhamos nos mesmos hospitais, na mesma universidade, somos professores da universidade, departamento de medicina interna, ele no departamento, na área de cardiologia e eu na parte de urgência e emergência, que tem uma unidade também de tratamento de doente crítico, né? Paralelamente, eu exerço parte da minha atividade também como superintendente do Hospital Moinhos de Vento, que é um cargo executivo. E fora disso é o resto, os pacientes, consultório e a vida como um todo. Se vira. Eu acho que quando tu me fizesse a primeira pergunta, a essa altura do campeonato, a gente tem que cuidar muito para não ser repetitivo, né? Porque muita coisa já foi dito e provavelmente algumas perguntas que as pessoas gostariam de ouvir as respostas, nós vamos frustrá-las, né? Porque, na verdade, as verdades estão muito escassas, né? Nós temos muito pouca coisa para uma doença que na verdade, acometeu o mundo inteiro, deixou todo mundo perplexo, inclusive os países mais ricos do mundo sucumbiram nessa crise, não conseguiram, através dos seus legisladores, dos seus ministros, tanto é que vários problemas nós tivemos na administração da própria Organização Mundial da Saúde, que também não estava preparada para isso. Perfeito. Mas, a verdade, eu acho que talvez seja um momento para a gente refletir um pouco como é que a gente atua em crise, né? Nós, médicos, vivemos muito isso. Como é que nós conseguimos administrar uma doença que ela é extremamente agressiva, tem múltiplas formas de apresentação,
coloca o indivíduo próximo do nosso maior desafio, que é a sensação da finitude, a morte batendo a porta, e sem ferramenta, né, para brigar contra ela. Então, todas essas dificuldades refletem-se fundamentalmente numa tentativa de desorganização, não só do sistema, como da própria estabilidade do indivíduo, né? As pessoas estão no seu apogeu da insegurança, e aqueles que deveriam dar as respostas, que é a ciência, a medicina, os órgãos governamentais e internacionais, não conseguem dar as respostas que a gente gostaria para minimizar as perdas. Então, eu acho que um pouco do que a gente pode conversar hoje é não dar as respostas que não existem, mas como enfrentar essa situação. Como é que a gente minimiza essa angústia? E aqui eu faço um apelo em especial e acho que gostaria que todos fizessem uma reflexão, o papel da medicina e o papel do médico, né? Não é hora de que, pela falta de evidência, se precipite condutas que possam não ter sido suficientemente testadas. Hoje nós trabalhamos muito mais com orientações do acaso do que as certezas. E isso transmite para a população uma ideia muito errônea do que é a ciência propriamente dita. A ciência, ela não é um fim, ela é um meio, ela é uma ferramenta. É através dela que a gente chega a algum lugar. Mas como? Fazendo as perguntas certas, usando a metodologia certa. E as respostas nem sempre são aquelas que a gente gostaria que fossem. É preciso lembrar que a ciência, ela vive de paradoxos, ela vive de desafios e de testagem do nosso conhecimento. Lara, deixa então, assim, dentro dessa linha do que o Nazi falou, né? Eu acho que as pessoas confundem muito ciência com respostas. Tá? E a ciência, na verdade, ela tem muito mais de pergunta do que de resposta. Até porque as coisas que tu já tem resposta, essas são abandonadas no sentido de pesquisa, né? Isso aí, você já parte do princípio que isso é conhecimento estabelecido. Talvez isso tenha muito a ver com o fato de que, historicamente, existia aquela ideia, aquela figura dos médicos que não eram questionados, o que a pessoa falava era certo, mesmo que ela falasse bobagem, mas isso é passado, não existe mais isso, né? Hoje em dia as pessoas elas têm que admitir o que elas não sabem, é muito fácil checar o conhecimento, então não tem mais. E eu e o Nazi, que trabalhamos com residentes, que trabalhamos com alunos, sabemos que esse perfil não existe mais. A pessoa tem que ser honesta e dizer o que ela sabe e o que ela não sabe. Quem sabe muito tem a honestidade suficiente para dizer que não sabe. Quem sabe pouco prefere se esconder atrás de frases fortes, conhecimentos absurdos, desonestidades. Então, assim, não confundam falta de resposta com falta de conhecimento. Perfeito. Em geral, o contrário. É que nos faltava muito essa conversa honesta e franca com as pessoas que são daqui, que têm a real noção, né, de como tá o Rio Grande do Sul, principalmente Porto Alegre, que não adianta também tentar aqui com esse bate-papo com vocês, que também, ao mesmo tempo, vocês têm muito conhecimento, a gente tem muito conteúdo para abordar, mas a gente também tem que entender que a geração que tá nos assistindo, ela é multitela, então a gente também precisa tentar ser o mais assertivo, né, e enfático em vários pontos. Então mas eu quero inclusive dizer aqui para vocês que, por mim, esse pode ser a primeira de muitas, né? Eu acho que, ao mesmo tempo, conversar com pessoas isentas, né, nesse sentido, e com conhecimento real, de verdade, dá um alento para muitas pessoas também, porque hoje em dia a gente já vai ver qualquer tipo de coisa, a gente já pensa que tem o viés político, tem o viés de interesse por trás, e eu acho que nós três aqui, vocês no meio da saúde, eu também, como uma comunicadora com o público, a gente só tem o interesse de trazer uma maior clareza, tentar trazer o máximo de informações, né, para que as pessoas consigam, dentro disso que é uma incerteza que nos ocorre dia após dia, tentar ter as melhores condutas, né? Então, tentando ser o mais
assertivo nesse sentido. Muitas coisas já foram faladas, muitas coisas já foram trazidas de outras capitais, mas a gente precisa, na minha opinião, realmente debater aqui sobre Porto Alegre, né? Eu acho que aqui a gente tá tendo condutas que elas são bem específicas aqui para Porto Alegre, que não se compara a vários outros estados e capitais. Então, em cima disso, eu queria ouvir, né, um pouco mais de vocês sobre, não sei daí quem prefere começar, sobre o que realmente está funcionando nessa prevenção, o que realmente funciona para o tratamento. Como o Nazi falou, a gente não pode ser repetitivo, muitas coisas já foram vistas, mas eu gosto de enfatizar que aqui pode ser bem resumidinho, assim, da parte de vocês, mas querendo ou não, muitas coisas já se falaram lá no início, mas também era uma coisa muito nova. Posso falar, depois eu passo a palavra para o Leandro. Eu acho assim, ó, para também não dar só desespero e desesperança para as pessoas, nós hoje estamos muito melhor que estivemos no primeiro pico lá em março, tá? Em termos de estratégias de tratamento, mas principalmente para a fase hospitalar, né? Hoje nós temos já um estudo, ele é um estudo bastante interessante, bem robusto, bem fundamentado, que é o uso da cortisona, que é nessa doença, que é o primeiro estudo que mostrou redução de mortalidade em pacientes de UTI, 30% de redução de mortalidade. Nossa. E 20% num desfecho aí, secundário, que é daqueles que usam oxigênio. O que quer dizer isso? Que a partir do momento que o indivíduo entra para o hospital e ele começa a baixar a oxigenação dele, a ponto de precisar usar o oxigênio, nós temos uma arma muito interessante, que é o corticoide, que tem que ser usado na hora certa, na dose certa, mas isso já foi um grande avanço. E a gente está tendo respostas clínicas no dia a dia muito interessantes. Nós estamos até com uma sensação de que essa droga está diminuindo o número de casos de pacientes internados que necessitem ir para a UTI. Tá? Mas é uma sensação ainda. Nós estamos levantando esses casos no hospital. Nós achamos que outras estratégias também, que nós não tínhamos no primeiro pico, lá em março, quando a gente começou a receber as pessoas do famoso Grenal, as pessoas que estavam vindo da Europa, dos Estados Unidos, pós-férias, né? Em março, nós não tínhamos praticamente nada. A gente usava cloroquina naquela ocasião, né? Mas a gente dizia para os pacientes, olha, a gente não sabe se essas coisas funcionam. Hoje a gente não está mais prescrevendo cloroquina. Por quê? Porque acreditamos que essas evidências atuais, elas são suficientes para dar respaldo para a nossa prática médica e que existem alguns riscos embutidos, mas mais importante que isso, parece que o benefício ele é praticamente desprezível comparado com comprimido de farinha. Essa é a verdade disso, né? Existem outras estratégias hoje que a gente tem usado. A gente também não tem uma comprovação tão forte, que é o plasma de indivíduos convalescentes, que já tem os anticorpos. A gente começou a trazer de São Paulo, agora já estamos começando a montar aqui também, que é esse soro do indivíduo que já teve a doença e adquiriu um número significativo de anticorpos. E a gente está fazendo isso em boa parte dos pacientes. Existe uma outra medicação que na verdade, é um anticorpo que a gente usa para diminuir o processo inflamatório, né? E está surgindo aí também, talvez, uma combinação de antivirais. Então, eu acho que do ponto de vista de tratamento, nós estamos melhor. Nós temos mais segurança hoje para tratar um paciente no hospital. E, apesar da nossa... Aliás, nós estávamos levantando a nossa mortalidade. Ontem nós estamos levantando os dados da literatura. Nós aqui do hospital, nós estamos com uma mortalidade de 29% só, dos pacientes graves que vão para a UTI. E a literatura já mostra dados de 45%, 50% de mortalidade. Então, realmente, nós estamos com uma casuística de resultados muito Na comparação com números internacionais, esses pacientes que chegam a ponto de ir para UTI e ventilação mecânica, a mortalidade é 40%, 50%. Nossa. Então, assim, os números do Moinhos, eles são muito bons. É que falando 29%, parece que morre todo mundo. Absolutamente não. Nós estamos falando daqueles pouquíssimos casos
que efetivamente foram mal, internaram, foram para UTI, foram para ventilação mecânica. Sim. É um número bem pequeno de pacientes, né? Deixa eu te fazer alguns comentários, assim. Eu acho que essa questão da prevenção, tá? O que funciona? Funciona isolamento, funciona a pessoa que tiver sintomas levar a sério isso e não sair se encontrando com outras pessoas. Funciona a máscara, funciona a higiene, isso realmente funciona, tá? Medicamentos, hidroxicloroquina. Nós não vamos entrar em questões políticas aqui. Hoje os dados todos de ciência têm apontado cada vez mais fortemente para não funcionar. Ivermectina, que é outro, aquele medicamento contra vermes que as pessoas não param de estudar perguntando. Só tem dados de laboratório, dados experimentais. Esses remédios, eles foram testados contra a AIDS e funcionaram em laboratório, foram testados contra a dengue e funcionaram em laboratório, foram testados contra a Zika vírus, funcionaram em laboratório, e depois não funcionaram em humanos. Funcionar em laboratório não quer dizer que vai funcionar em humanos. Entendi. Então, assim, tu não pode pegar tudo que funcionou em laboratório e acreditar que vai funcionar. Então, infelizmente, hoje, do ponto de vista de fármaco, nós não temos nenhuma evidência de que esses medicamentos realmente previnam. A gente tem evidência de que os cuidados previnem e é isso que a gente tem que falar, e tem que insistir, e tem que fazer. O que é importante que as pessoas saibam é que, efetivamente, para a segunda fase, no momento em que a pessoa ficou doente, tem uma série de coisas. O Nazi já falou melhor do que eu posso falar sobre esses cuidados. É importante que as pessoas se cuidem, as UTIs realmente estão lotadas. Era isso que eu queria perguntar também. O Nazi pode te dar um número mais preciso, mas o nosso último boletim estava com 35 pessoas internadas na UTI no Moinhos, o Clínicas com 90 pessoas, lotações de mais de 90%. Agora, é importante que se diga que o tempo deu um treinamento para as pessoas. Então, a gente trabalha com curva de aprendizado. Quer dizer, tu pegar um paciente é uma coisa, tu pegar 100 pacientes é outra, tu pegar 500 é outra. Então, hoje, realmente, o tratamento de uma pessoa que chega nesse estágio final de gravidade, não final de falecer, mas chega num ponto de gravidade tão grande que chega aí para ventilação, ela é muito mais bem tratada pelo staff do que ela era lá atrás. Então, realmente, por conta disso, que o tratamento que o paciente tem hoje, pelo menos a gente pode falar do Moinhos de Vento, eu posso falar, assim, Nazi, talvez até melhor que eu de novo, no Clínicas, são realmente tratamentos muito melhores do que eram tempo atrás. Tá? Então, nós temos essas várias coisas. A UTI está lotada, tem que cuidar, existe prevenção, remédios não confirmaram até agora a prevenção, mas na fase hospitalar as coisas estão decididamente melhores. Tá. A situação de outras doenças cardíacas, nesse momento de pandemia, eu ouço falar, eu tenho muitos médicos na família e amigos médicos, e a gente tem também um depoimento de que, infelizmente, também, a gente entende, não dá para julgar aqui, não é, né? Só pra gente trocar essa ideia, mas acho que também é importante dizer para que as pessoas não descuidem da sua saúde, né? É bem aquilo, a gente tem que ter o bom senso, a gente conta com o bom senso das pessoas, só que as pessoas também não podem se descuidar e muitas vezes deixar de fazer um tratamento, um acompanhamento ou uma investigação mais a fundo. E não pode parar a sua vida também, né? Eu acho que isso, assim, que também, mais uma vez não julgando, foi tanta desinformação, foi tanta informação desconexa, foi uma questão tão de brigas, de polarizações acontecendo ao mesmo tempo, que infelizmente a saúde, né, ela acabou ficando ali, as pessoas também se questionando e deixando, de repente, por último, em função de um vírus e parando realmente, né, de fazer essa investigação a fundo, algum acompanhamento. E é bem aquilo, a gente vê alguns dados, que daí eu queria bater com vocês, mas de que várias outras doenças acabaram matando em determinados momentos, né, de uma maneira bem acelerada comparado a anos anteriores, por justamente uma negligência das pessoas em relação a isso. Então, acho bem importante a gente falar sobre isso. Isso é super importante mesmo, tá? Porque quando começa a se vender essa ideia de isolamento, evitar o hospital, começa a gerar pânico. O que
está acontecendo é que as pessoas estão postergando a ida no hospital, até mesmo para coisas de urgência, não é nem só a revisão de rotina. Revisão de rotina tem que ser pesado, se vale a pena ou não vale a pena. E o que os pacientes têm feito é entrado em contato e perguntado, posso esperar, não posso esperar? Isso me parece super adequado. E a gente diz, não, o teu caso não precisa vir, o teu caso vem, está perfeito. Mas o que tem gerado mais preocupação são coisas de urgência mesmo, né? Pessoas que começam com dor de barriga muito forte, daqui a pouco era uma apendicite, e chegam no hospital quando o apêndice já suburou, já estourou. É muito mais grave, porque a cirurgia é muito mais complicada. Pessoas que começam com dor no peito e não procuram o hospital e estão infartando, e hoje em dia infarto tem tratamento. É isso que tem nos preocupado muito. Tem números internacionais, mas tem números nacionais também, exatamente sobre isso que o Inácio se referiu. Houve uma redução de mais ou menos 30% nos atendimentos de urgências e emergências de eventos cardiológicos. Então, se tu comparar ano passado com esse ano, 30% a menos de pessoas chegaram com infarto. Coincidência ou não, houve um aumento de aproximadamente 30% de mortes em casa. Nossa, mãe. Então, assim, as pessoas estão morrendo mais em casa e as pessoas estão chegando menos no hospital. Óbvio que a gente não pode jurar que todos esses pacientes que morreram em casa são essa turma que não foi para o hospital. Certamente tem mortes aí também de outras coisas, até mesmo do coronavírus, tá? Mas nós não temos nenhuma dúvida de que um percentual grande dessas pessoas deveria ter ido para o hospital, porque as pessoas estão chegando no hospital em fases mais tardias, em coisas mais graves. Então, são aprendizados que a gente vai tendo. A grande mensagem que a gente quer passar nesse sentido é: se for algum quadro que parece ser urgente, dor no peito, desmaio, dor de barriga forte, perda de força, dificuldade para falar, essas coisas que podem ser infartos, derrames, tem que ir para a emergência. O hospital está preparado para atender essas pessoas numa emergência separada da emergência dos pacientes que estão com Covid. Essa pessoa vai ser bem atendida e com segurança. Inclusive... Eu só queria dar só uma lembrança para o pessoal. Desculpe, Laura, já te passo a Não, palavra. tranquilo. Reforçando o que o Leandro está dizendo, uma das manifestações do Covid é a doença cardiovascular. O indivíduo pode infartar pelo Covid, pode ter um AVC pelo Covid, pode ter uma apendicite por Covid, né? Então, por isso essa doença é tão enigmática, porque ela pode se apresentar de inúmeras formas. A primeira manifestação pode ser uma insuficiência cardíaca, um infarto, um AVC. Então, até nisso é importante, quando as pessoas começam a ter sintomas mínimos, se dar conta que isso pode ser Covid. Eu não sabia disso. Exato. Acho que agora é o momento também de eu fazer aquela pergunta que às vezes em grupos de WhatsApp a gente fica especulando e chegam notícias, né? Infelizmente, nosso país tem um nível de inadimplência, né? Conduta não correta, no sentido de aquela coisa, né? Com todo respeito a quem não faz isso, mas de dar um jeitinho brasileiro, de tentar tirar uma vantagem. Fica sabendo que quando acontece determinada coisa por Covid, existe um certo incentivo, o hospital, enfim, recebe X se alega que é Covid, vendo casos que até a gente viu em Twitter, de alguns órgãos divulgando uma morte, um óbito de um paciente que não era por Covid, e o familiar indo ao ponto de, nesse momento doloroso, alegar que não era Covid, que atestaram que mais uma vítima, fulana de tal, teria morrido de Covid. E a gente vê até isso acontecendo, né? Eu não sei se isso é aquela coisa bem isso de WhatsApp, de grupos, o que vocês podem nos trazer, assim, em relação a toda se de fato isso acontece, se vem acontecendo pessoas tentando tirar proveito dessa situação, infelizmente, não. Teorias conspiratórias surgem toda hora, tá? A gente está acostumado, é óbvio que tem pessoas honestas, tem pessoas desonestas em todo lugar, vai ter, mas assim, francamente, não existe essa questão institucionalizada, ninguém vai ganhar nada, assim, tu dizer que foi Covid, não, sim, não, é zero ganho, não existe isso, tá?
E, de novo, lidando com pessoas honestas, e aqui nós estamos falando basicamente de hospitais honestos e pessoas honestas, ninguém ganha nada com isso, o hospital não ganha nada com isso. Eu posso te dizer que tem desonesto em todo lugar, essa questão do jeitinho brasileiro eu acho absolutamente detestável, então eu tenho que concordar contigo de uma forma geral, assim, de comportamento da população. Tenho que concordar contigo que a população médica ela é uma população brasileira, vai ter gente que não vai fazer a coisa adequada, mas, assim, este problema específico de ganhar um dinheiro porque diz que é Covid, olha, francamente, para mim, pelo menos no meio onde eu vivo e com as pessoas com quem eu convivo, isso é tão risível que, assim, tipo, não tem muito como levar essa conversa adiante. Agora, de novo, tá? Tu vai dizer, não, mas eu conheço o médico X, eu conheço o advogado Y, eu conheço o jogador de futebol, eu conheço, assim... É que, infelizmente, até nessa situação tão crítica e triste, tu vê também fanatismos e coisas absurdas, muitas vezes, sendo disseminadas, né? Então, eu acho... São temas, querendo ou não, polêmicos, mas eu acho que aqui a gente tem total calibre para também estar debatendo sobre isso, né? Porque é bem isso, todos nós aqui somos isentos, a partir do momento que, muitas vezes, tu vê em uma determinada emissora ou em uma determinada rede social certa notícia sendo dada, tu já vê que é tendencioso. Então, assim, eu acho que o foco aqui é a gente tentar sair dessa, né? A gente tentar ver a melhor maneira de otimizar os resultados, otimizar uma prevenção, tentar, né, trazer um certo alento para muitas cabeças e casas que estão se vendo de uma certa forma desesperados. E aí é importante, eu particularmente, não separo uma coisa da outra, de saúde à questão econômica, mas com isso eu não estou levantando bandeiras, mas eu acho que a gente não pode tratar como assuntos excludentes, porque sim, a gente sabe tudo que vai gerar, né, querendo ou não, toda essa crise econômica que ela anda junto do vírus, né, é muito delicado. Não, sem dúvida, Naz, eu já te passo a palavra, mas só fazer 2 comentários sobre o que a Laura falou, assim. Laura, primeiro, tá, esse teu comentário final. Pelo amor de Deus, a gente vive no mundo, né? Ninguém vive só na medicina. A medicina faz parte do mundo, ela tem que ajudar a sociedade como um todo. Assim, ninguém tem interesse que as pessoas quebrem, não tem isso, né? A questão é que ninguém tem essa resposta. Quanto que tu tem que forçar para uma questão saúde, quanto tu tem que forçar para uma questão econômica. O ideal, e é o que acontece em tempos de paz, é que as duas coisas andem juntas. Falta o bom Tu dá senso, mais né? saúde para as pessoas, a economia melhora por causa disso, as empresas têm mais interesse de que seus funcionários vivam bem. Agora, realmente, a gente ficou numa dicotomia que é difícil, parece que tu é A ou B. E aí entra o segundo comentário que tu falaste, essa questão do fanatismo. Isso é um enorme problema. É um enorme problema nesse contexto, porque não tem o certo e o errado. Tá? Vai ter pessoas morrendo e vai ter pessoas falindo. Não tem jeito, é isso que vai acontecer. Nós estamos numa pandemia, isso vai acontecer. Tá? A questão é que sempre poderiam morrer mais pessoas ou morrer menos, e poderiam quebrar mais negócios ou quebrar menos. E do jeito como as pessoas estão hoje, elas estão fanatizadas, dizendo eu defendo A ou B, como se as duas coisas fossem excludentes, e no fim não vai nunca ter como provar se tu estava certo ou se tu estava errado. Simplesmente porque poderia ter mais ou menos em qualquer um dos lados. A pessoa vai defender o seu ponto até o fim, vai dizer, viu, eu dizia que ia morrer gente, viu, eu dizia que ia falir negócio. Todo mundo vai provar para si mesmo que está certo. O barco é único, eu concordo 100% contigo, tu tem que falar assim, desculpa se eu me alonguei. Não, que a gente tem que falar, maravilha. Não, eu só puxando um gancho do que a Laura falou, ninguém ganha com essa crise, ninguém está ganhando. Os governos, os hospitais, todas as instituições públicas e privadas, o gasto é enorme. O desemprego, não existe ganho com essa doença, ninguém está ganhando com... Tomara que a gente conseguisse ter uma saída para isso, mas
a média de perda é de 18% a 20% do faturamento de qualquer hospital hoje. Sim. Né? Os hospitais privados ainda sofrem mais. É tão difícil julgar essa questão, mas eu só queria lembrar que uma das grandes dificuldades que a gente passa é ter certeza do diagnóstico. Acho que a Laura pincelou isso, das pessoas às vezes fica um pouco confuso se o paciente tem ou não tem a doença. Nós tivemos um grande problema desde o início dessa crise, que nós não tínhamos, não só não tínhamos tratamento, não tínhamos diagnóstico. E dentro disso que, aproveitando, nem estava aqui na minha listinha, mas que bom, tu vai falando, a gente vai também pensando. Surgiram testes, aí tem o da saliva, daí tem o do sangue, daí tem o que pega isso, que pega aquilo. Eu não vou nem falar os nomes porque eu vou falar besteira. Vocês têm qual a opinião de vocês, né? Totalmente livre, mas funciona, não funciona? Qual que é melhor? O que vocês podem comentar sobre os testes? Existem 2 testes, basicamente. É um que testa a presença do vírus e outro que testa a imunidade. Né? O que testa a imunidade, ele é tardio, ele olha para trás. E o que testa o vírus, ele olha do presente para frente. Então, qual é o que testa o vírus? Esse que se coloca um cotonete no nariz ou na faringe e se colhe material, ali se identifica o vírus. Esse é o teste mais confiável para a gente definir se o indivíduo tem ou não tem infecção. Qual é o nome dele? O teste, hein? O nome dele? O PCR. Esse é o PCR. Esse é o PCR. E esse é o que se faz em larga escala para fazer diagnóstico. O teste que olha o passado, que olha os anticorpos, eles têm alguns problemas que a gente também não sabe ainda bem o valor dele. Até porque tem alguns estudos já mostrando que se hoje tu tens uma quantidade X de anticorpos, pode ser que daqui a 3 meses essa quantidade seja insuficiente para te proteger. Né? Então, saber exatamente mesmo depois de ter tido a infecção, se tu continuas imunizado, ainda não se tem certeza. Aí é que vai entrar a vacina. Mas para o teste hoje, para o diagnóstico, a gente usa esse PCR. Ele é exato em 100%? Não. Ele é mais específico, mas ele tem 30% que é falso negativo. Você é alto, né? Ainda. Doença e ele não mostrar. E a maioria das causas, quando isso ocorre, ou seja, tu estares doente, mas o teste dá negativo, é por erro na coleta. A coleta ela tem que ser meio dolorosa, ela tem que ser profunda, ela tem que dirigir bem para a parte posterior do nariz e da laringe e do faringe. E também tem uma outra questão que às vezes depende da carga viral, de quanto vírus tu alberga na tua orofaringe e nasofaringe. E se for uma quantidade muito pequena, vai dar negativo. Aliás, agora que estou vendo que tu está colocando colírio, os olhos é um outro lugar que tem que estar sempre cuidando. Sim. Porque eu vejo que as pessoas andam de máscara, mas as gotículas de saliva, as partículas, elas também são absorvidas pela superfície do cristalino e da conjuntiva. Isso ninguém fala mesmo. Do distanciamento. Baita ponto, isso ninguém fala dos olhos, impressionante. Sim, tipo, fala de não coçar, né? Mas a pessoa tem que entender, é o distanciamento, é aquilo, não tem. Por isso os 2 metros também, né? Sim. Para proteger a mucosa ocular, porque ali é uma superfície de absorção rápida também. Sim. E ali você pode ter o início de uma viremia. Eu tô passando colírio que eu fiz uma cirurgia na minha conjuntiva na quarta-feira. Eu tô administrando os 2 colírios aqui. Tem que ficar bem lubrificado, mas graças a Deus deu tudo certo. Em conta, boa parte dos hospitais hoje lutam com uma segunda epidemia, que é a epidemia da contaminação dos seus funcionários e dos seus médicos. Eu hoje recebi já pelo menos 3 solicitações de transferência do interior, de médicos que estão trabalhando no interior para virem para a capital que estão contaminados, e a maioria deles com doença grave. Putz. Né? O sistema de saúde não comporta, não tem uma retaguarda suficiente para enfrentar essa epidemia. E é por isso
do solta e abre, para que o sistema de saúde consiga se adequar e se adaptar a um volume que possa ser possível de ser trabalhado, sem contaminação da equipe, sem contaminação dos médicos, dos enfermeiros. Né? Tem vários hospitais já buscando outros especialistas para trabalhar dentro de UTI. Né? No Norte e Nordeste a gente viu gente que foi solicitado para trabalhar em UTI e não sabe o que é um respirador. Aliás, muito cuidado com as UTIs, né? Nem todas são iguais. As UTIs têm características diferentes, protocolos diferentes, mas a tônica é que a gente continue se cuidando muito, muito. É uma doença traiçoeira, é uma doença, ela é mortal e a gente não sabe, ela entra pelas frestas. Né? Então, a gente tem motivo para ter medo. É a doença, é a epidemia mais grave e mais ameaçadora que nós temos desse século. E talvez só comparável à da gripe espanhola em 1918, por aí. A gente ouve falar muito, assim, hospitais de campanha. Me expliquem um pouco melhor, porque é bem aquilo, quero ouvir de quem entende, tipo, temos, não temos, vai sair, não vai sair, vocês que estão mais atualizados que qualquer pessoa, assim, o que vocês me dizem? Os hospitais de campanha, eu acho que tem duas grandes finalidades. A primeira é tirar o indivíduo que não se encontra muito doente do seu meio. Isso talvez funcione muito bem para populações de baixa renda. Isso aconteceu em Nova York. E lá funcionou muito, porque tu tira o indivíduo do meio e tu evita a disseminação de massa, porque as pessoas de baixa renda, elas se aglomeram mais. Né? Perfeito. Se aglomeram mais. Outra coisa que eu acho que é importante é tu inicias com medidas básicas de tratamento, de oxigênio, antibiótico, que às vezes o doente tem uma outra infecção junto, dá mais cuidado para ele, e isso pode evitar que ele vá para um hospital terciário, por exemplo. Claro. Então é muito interessante os hospitais de campanha. O problema no Brasil hoje é que todos estes hospitais que foram montados têm embutido um problema que é sistêmico e ele é o caruncho da nossa sociedade, é a corrupção. Sim. A corrupção é mais mortal do que qualquer outra epidemia. Falaste tudo, A Nazi. gente fica perplexo, porque no meio dessa tragédia, as pessoas continuam tirando vantagens, superfaturando, médicos responsáveis por sistemas de saúde. É o fim, né? É o fim. É o fim. O Brasil, ele precisa se A reinventar. Nazi é exatamente isso. Aí, quando tu chega numa situação como essa, que tu vê que as pessoas têm a capacidade ainda de ser tão incorreto, ser tão incoerente. Laura, isso é de quem não está vendo o paciente. Sim. Isso é quem está atrás de uma escrivaninha e está vendo ali número de ventiladores, eu vou tirar um X para mim e não tem essa... Eu acho Mas que a gente tem hospitais de campanha em Porto Alegre? Como é que tá isso? É bem isso, só fazendo uma analogia com os estádios de futebol na Copa, né? Se construiu muito estádio de futebol que hoje estão desabitados em regiões que nem tem futebol como o centro da atividade recreativa das pessoas. Ali houve muito interesse de fazer, então, dessas obras um meio de faturamento ilícito também. Em Porto Alegre, eu acho que até essa questão foi bem estruturada. Eu acho que tentar aumentar a capacidade, né, dos hospitais, principalmente da Rede SUS. Hoje eu vi no jornal também que a Beneficência Portuguesa está abrindo alguns leitos também, 10 leitos de UTI. Né? O Parque Belém parece que também andou fazendo doações para a prefeitura, colocar nas suas unidades já existentes mais recursos para ampliar UTIs e leitos. Eu acho que é uma alternativa local que é louvável, assim, trabalhar com os recursos que temos, porque qualquer outra estrutura exige recursos humanos. Quando vocês acham que as coisas vão começar a voltar né, ao normal?
aqui. Óbvio que não tem resposta, tá? Qualquer coisa que a gente falar agora pode ser um chute completamente espafúrdio, tá? Vou te dar a minha opinião. Eu acho que até que se tenha alguma vacina, nós vamos ficar o tempo todo nesse vai e vem. Está se testando, né? Agora no Brasil tem 2 que estão sendo testadas. A expectativa da vacina é para o início do ano que vem? A expectativa otimista é que ainda nos próximos, 4, 5 meses a gente já possa ter. Só que depois que tiver, nós não podemos esquecer que Porto Alegre não é necessariamente o centro do mundo, né? O mundo todo vai querer isso. Então, vai ter que fabricar em grande escala. Essas mudanças, dos 3 pontos, assim, se tiver, que tu acha que vieram para ficar. Fiquei me lembrando essa analogia a gente pode fazer para aquele gordo que infarta, que é hipertenso, que fuma, que come de tudo, que não faz exercício, que é sedentário. E quando ele infarta, e ele vai para o hospital, ele vai para a UTI, ele vê a coisa feia, ele promete tudo e faz tudo por 6 meses. 3 meses depois, ele vai no teu consultório, ele já começou a esquecer o passado e começa a voltar aos seus hábitos. Então, é isso que nós vamos ter que cuidar. Não é fácil mudar o hábito das pessoas, a mentalidade, a forma de funcionar. Comportamento, né? É o comportamento. Mas eu acho que tem 2 coisas que eu acho que a gente sai, pelo menos, vamos falar um pouquinho de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, né? Eu acho que tem 2 coisas que a gente sai reforçado dessa história, ou pelo menos sai com uma noção. Primeiro que a gente vai sair mais higiênico. A compulsão pela higiene, pela lavagem de mão, pelo cuidado com os outros, o medo da contaminação, eu acho que isso é salutar. Eu acho que isso veio agregar hábitos de higiene à nossa população, que é super importante, especialmente nas doenças de inverno, né? Quanto a quanto vai durar isso, a gente tem mais dúvidas do que propriamente certezas. Existem algumas previsões em cenários mais pessimistas e mais otimistas. O cenário mais pessimista é que nós só teremos o fim dessa epidemia quando 40% da população já estiver infectada. Quer dizer, o vírus tem que circular em 40% da população. Essa é a mais pessimista. Por que é a mais pessimista? Porque dados recentes, aí, feitos até pela Universidade de Pelotas, mostram que esse vírus circulou em 5% só. Nossa, achei que já era bem mais. E a mais otimista seria que precisaria circular 20%, a mais otimista. Mas a gente acha que nesse meio termo seria em torno de 30% a 40%. Portanto, é possível que essa epidemia se prolongue até o final do ano. Jesus amado. Queria saber um pouquinho melhor sobre isso aí da vacinação. Atualmente, a vacina está sendo testada, né? E os testes, para que essa vacina seja aprovada, ela tem que ser aplicada onde o vírus está circulando em maior quantidade, né? Então, é por isso que o Brasil foi escolhido, e principalmente alguns estados com maior, hoje, o Rio Grande do Sul, me parece que também está nesse projeto, Minas Gerais, os lugares onde o vírus está circulando mais, seria o lugar mais adequado para se aplicar a vacina. Porque senão, se a vacina for aplicada em um lugar onde a doença não está existindo, ela praticamente a gente não vai conseguir tirar o valor dela, né? Então essa é a questão fundamental da vacina. Eu acho que a vacina você sabe que existem 123 estudos, moléculas, né, vacinas sendo feitas no mundo, só 3 delas atingiram a última fase, que é a fase 3 de estudos clínicos em humanos, né? Todas as outras 120 ficaram pelo meio do caminho. Só 3, então, 2 chinesas e essa de Oxford. A de Oxford é muito interessante porque é um outro vírus que carrega uma parte do coronavírus e que, disfarçadamente, ele induz a célula a pensar que o coronavírus chegou. E aí a célula começa a produzir anticorpos. Mas é tudo fake, né? A célula é enganada a nosso favor e começa a produzir muito anticorpo. Esse é um avanço da virologia fantástico. Quer dizer, usar um outro vírus como vetor para induzir a produção de anticorpos. Nossa. Eu acho que a de Oxford deve ser a vacina que deve vir para nos dar
as respostas que a gente quer. Apenas um detalhe, que a gente não sabe se não vamos precisar fazer 2, 3 repiques da dose, porque para se atingir um nível de anticorpos suficiente. Olha só, a vacina de Oxford eles testaram agora e se a imunização por 4 meses era garantida, mas não se sabia se depois ia continuar. Então, esse que é o problema. Mas essas duas delas estão sendo testadas no Brasil. Né? Uma pergunta. Quem já teve corona, tá? Quem já teve Covid, tá imune? Não pega mais e não passa mais? Eu sei que talvez até isso vocês também não saibam, né? Mas, passa, não passa, pega, não pega. Como regra, quem pegou uma infecção viral dessas está imune, tá? Como regra. Tá? A questão do corona, de novo, está surgindo muita discussão, porque parece que a questão a imunidade tem a ver com a carga que a pessoa recebeu. Isso tem a ver com sintomas. Então, a pessoa que fez uma infecção por coronavírus e fez uma infecção mais séria, gera uma quantidade de anticorpos suficientes que, em princípio, ela está resolvida. Tá? Parte número 1 da resposta. Está resolvida não quer dizer que ela não vai entrar em contato com outra pessoa e te passar até por contato. Uhum. Tá? Então, mesmo quem já foi infectado, eventualmente pode ser vetor nesse sentido, de pegar alguma coisa contaminada e levar adiante. E a segunda, e essa é a grande dúvida que está embutida na tua pergunta, Laura, é o infectado pouco. Se esta pessoa pode ou não ser reinfectada. Toda hora surge notícia na imprensa, não, mas essa pessoa tinha e foi reinfectada. O fato é que esses casos, eles são sempre questionados. Se foi mesmo, se não foi. Então, o que eu consigo te dizer com mais tranquilidade é que as pessoas que pegaram, fizeram quadros mais sérios, elas estão imunes. Mas o que pegou quadro leve, se ele está completamente imune ou não, eu não sei se a gente conseguiria te dizer isso com convicção. Só por desculpa a minha ignorância, mas, por exemplo, um quadro leve, no caso, é igual a ter sido assintomático? Ou não, nada a ver? Assintomático é mais leve ainda do que o quadro leve. Porque, tá. assim, a pessoa pode ser completamente assintomática, ela pode ter uma dor de cabeça leve, ela pode ter feito uma coriza leve, e aí tu vai indo. Uhum. Né? Então, existe uma certa relação entre a carga que a pessoa fez e os sintomas. Mas qual é o nível, isso dá certeza, não dá certeza. Então, o assintomático, ele não está garantido por quanto tempo? Eu acho que os casos leves, hoje em dia, ainda são uma incógnita. Eu, por analogia com as outras viroses, tendo a acreditar que quem pegou está imune. Mas, assim, puxa, vamos separar o que é ciência Sim, do que claro. é uma sensação pessoal. E a questão do pulmão e respiração após o Covid, eu tenho ouvido muitos relatos, assim, de que ainda não voltou, né? É bem, bem delicado. Isso eu ouvi de jovens e, obviamente, pessoas mais velhas, e muitos, infelizmente, com alguma comorbidade, vieram a falecer, né? Nós até estamos participando de um estudo junto com o Ministério da Saúde, para exatamente ver sequelas, né, que ficam do Covid. Mas a gente tem visto assim, que até 3 meses depois da alta hospitalar, o pulmão ainda pode ter lesões residuais. A gente ainda não sabe com precisão se haverá sequelas funcionais na diminuição da capacidade de exercício, da capacidade respiratória, mas existe uma probabilidade maior de sequelas quem já tem doença pulmonar prévia, né? Sim. Quem já tem um enfisema, quem já tem bronquite, é possível que essa doença possa ter algum envolvimento em acelerar a doença de base. Por que acontece mais óbitos em homens do que mulheres? As mulheres são muito melhores que os homens porque elas se cuidam mais, elas são mais cautelosas, elas respeitam melhor as regras. Eu acho que é por isso, sabe? Não tem claramente ainda uma Eu acho que tem a questão das comorbidades também, né, Nath? Assim, é possível, né? Mas eu acredito que as mulheres são especiais, elas cuidam da família, cuidam do sujeito. Eu vejo no consultório, os camaradas são trazidos a reboque pelas mulheres, porque senão eles não consultam, eles acham que está tudo bem, eles não respeitam as regras.
peixe complicado. É verdade. Eu acho que tem duas coisas aí mesmo, tá? Eu acho que o homem, como regra, ainda tem mais comorbidades, assim, tem mais diabetes, tem mais obesidade, tem mais infarto. Então, assim, tu já está pegando uma população que tende a ser mais grave. E eu acho que o segundo problema é esse que o Nelson falou agora, tá? Homem não gosta de ir para o hospital. O homem talvez seja uma coisa meio gaúcha, acha que tem que ser macho, que tem que aguentar, que está tudo bem. E aí, ao invés de ir no começo, quando tu ainda tem muito mais coisa para fazer, tu vai quando tu já está passando do ponto. Sim. E aí faz toda a diferença. E só para finalizar, que eu esqueci de perguntar isso, mas agora a gente está vendo uma flexibilização grande, acho que é inegável, inevitável, né? Aqui, Rio de Janeiro, São Paulo, que muitos, né, da nossa turma acaba morando lá, trabalhando lá, vinha, voltava, tinha bem frequente, né, essas idas para lá, e agora eles estão adotando, né, essa postura. Qual a opinião de vocês? Vocês acham que agora é uma tendência? Eu sei que ainda é um achismo, né? Mas ouvi a opinião de vocês. O achismo de vocês é melhor que o meu. Vocês acreditam que pode ter uma nova onda lá? Vocês acham que agora tende a eles irem mantendo dessa maneira? Qual a opinião de vocês? Eu acho que essa coisa vai e vem, Laura. Assim, aqui a gente deu uma baita apertada lá por março, abril, e aí a gente começou a liberar, abril, maio, e a gente vê isso pelo movimento de consultório, pelos procedimentos que a gente faz, até pelas ruas mesmo. E há um mês atrás, mais ou menos, já estava meio que uma sensação de que tudo estava resolvido, que a gente tinha achatado a curva. Pum, agora a gente explodiu tudo. Está se falando em lockdown, está se falando em diminuir a circulação de carros, está se falando... Então, acho que agora puxa o freio de mão. Acho que quando a coisa começar a melhorar, a gente vai de novo ficar nessa ideia de então agora está tudo resolvido, e aí vai soltar um pouco, e aí vai piorar. Eu acho que nós vamos ficar nesse jogo assim. Mas aí é aquela coisa que é importante que o Nazi tinha dito, né? Quer dizer, cada vez que a gente faz isso, a gente adquire mais experiência, a gente ganha tempo para surgirem novas drogas. Então, assim, não é de todo mal isso, né? Tu libera um pouco, aquece um pouco a economia, as pessoas ganham um pouco de ânimo também, aquela coisa de ficar deprimido, isso que tu comentasse, ficar em casa isolado. Tu ter 20 anos de idade, ficar em casa isolado é uma coisa, ter 90 anos de idade, ficar em casa um ano isolado, tu não tem mais 30 anos de vida pela frente. Então, assim, essas flexibilizações, elas têm um significado psicológico, elas têm um significado econômico. Eu acho que vai ter que ser isso, um pé no freio, um pé no acelerador, um pé no freio, um pé no acelerador. Mas eu não acho que a hora que as coisas melhorarem, leia-se Porto Alegre, mas leia-se São Paulo, leia-se Rio, a liberação significa agora está tudo liberado. Eu acho que liberaram, vai piorar um pouco, mas eu acho que isso está na conta. Eu acho que não vai ser um fracasso, porque Sim, vai piorar. Eu concordo. Então, isso aí, vai e vem. Daqui a, sei lá, 6 meses, um ano, tomara que não, vai chegar uma hora que a gente realmente vai dizer, bom, agora bota a bola no meio do campo, começamos o jogo de novo. Eu não sei, Laura, eu acho que eu estou muito curioso para ver os resultados da política de São Paulo, e eu estou bem surpreso com o Rio de Janeiro. É impossível que o Rio de Janeiro não tenha uma catástrofe lá. Aquelas comunidades, não existe saneamento, né? Todo mundo vive na mesma casa, alguns até na mesma cama, dormem todo mundo junto. Para mim, no Rio de Janeiro existe uma grande subnotificação, eu acho. Né? Eu não acredito que o Rio de Janeiro esteja tão bem assim. Né? São Paulo tem uma variável interessante. Eles estão abrindo, mas eles estão com um policiamento ostensivo, eles estão com uma política de punir o sujeito que vem infrator, eles multam. Eu acho que eles têm uma política um pouco mais racional. Né? Eu estava conversando com um amigo meu que mora na Nova Zelândia, e lá é impressionante o policiamento. As pessoas não têm autonomia de fazer o que bem entendem. Até para ir no supermercado, ele tem que pedir autorização por telefone, se eles podem ir ou não. Então, as pessoas precisam um pouquinho também de um controle mais rígido sobre as suas ações. Mas eu não sei o que está acontecendo no Rio de Janeiro e também não sei o que vai acontecer em São Paulo. Mas o clima não explica
tudo, né? Aliás, essa doença a gente não sabe, ela brota num lugar, daqui a pouco ela está completamente diferente. Sim. E a gente fica tentando achar as razões. Mas Rio de Janeiro e São Paulo acho que vão ser 2 exemplos para nós. Com certeza. Eu também acho. E vocês fariam alguma coisa agora, assim, daqui pra frente? Digamos que alguém que precise vai estar vendo essa live, vai estar chegando até essa pessoa. O que vocês, assim, dentro de todo o know-how de vocês e de estar acompanhando isso, né, muito em cima vocês, o que vocês fariam agora, assim, rapidamente, só pra finalizar, assim, o que vocês acham que tem que acontecer? Vamos inverter, assim, eu acho que a lição que fica para a gente a gente tem que trabalhar com prioridades, né? Tem que trabalhar com valores e tem que botar nessa fórmula as dificuldades de todo o sistema, né? Eu acho que prioridade passa a ser fundamental na vida do indivíduo. Se a prioridade envolve a questão da sua vida social, a vida profissional, e tudo isso entra em jogo. Temos que ter um pouquinho mais de cuidado e acho que um pouco de medo. Essa coisa do destemido é dos inconsequentes, né? Os destemidos a gente só admite em jovens e crianças. Depois de uma certa idade é burrice total. Acho que a gente tem que se cuidar e a doença ainda não está controlada e aqui no Sul ela é particularmente preocupante nesse momento. Agora acho que a mensagem é assim, é uma doença séria, tá? E a gente passou a vida toda decidindo o que vai fazer, correndo riscos versus benefícios e vantagens e desvantagens e coisas que gosta. Quer dizer, a gente sabe que quando tu bebe álcool a mais, tu vai ter problema, mas tu pode fazer essa opção. A gente sabe que tem que fazer exercício, nem sempre a gente faz. A gente sabe coisas, todas as coisas que deveriam ser feitas, e a gente opta. Isso que o Nazi falou, a prioridade significa que às vezes tu escolhe correr determinados riscos em troca de um determinado prazer. Cada escolha é uma renúncia, né? Oi? Cada escolha é uma renúncia. Exatamente, tá joia. Então, desde que as pessoas entendam isso e façam suas escolhas e não prejudiquem terceiros, que é importante também, acho que faz parte da vida. Tem gente que fuma sabendo que tem problema, tem gente que é sedentário sabendo que tem problema, cada um tem a sua questão. Mas a doença é séria, a gente sabe que higiene, isolamento, máscaras previnem, e a gente tem que levar isso em conta, não dá para ficar discutindo o que é sabido. O que é sabido tem que ser aplicado, ou não aplicado por escolha, mas não por desconhecimento, e o que não é sabido a gente tem que aceitar, a gente não tem que ficar todo mundo enlouquecido pensando que tem que responder tudo. Eu acho que é isso, no fim das contas a mensagem final é que isso vai passar, né? Se vai ser 3 meses, 6 meses, 1 ano, para quem tiver essa oportunidade de viver por um tempo mais longo, isso vai passar, vai passar. Com acho certeza. Que essa é a mensagem final. Gente, Leandro e Nazi, muito obrigada. Tenho aqui, poderia ficar horas falando, mas aí eu vou. Depois que a gente também divulgar isso, acho que vão surgir várias outras dúvidas, a gente pode fazer uma segunda rodada. Queria agradecer muito de coração aqui, eu e todo mundo, né, que depois vai ter essa oportunidade, por todo o tempo, disponibilidade, esclarecimento, né, de vocês e clareza dos fatos. Foi um prazer para mim aqui estar sendo porta-voz e agradecer mesmo. Obrigada de coração. E um beijo para as famílias. Um beijo. Tchau, tchau.